Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Só e hoje eu vou falar de um assunto bem polêmico e bem necessário chamado cultura do estupro. Na verdade, toda vez que a gente fala de comportamentos assim, as pessoas dizem que é polêmico, mas ela está em todo lugar. Todos os dias alguém faz alguma brincadeirinha que incentiva a cultura do estupro, então a gente precisa falar sobre isso se a gente realmente quiser atingir a nossa revolução humana, não é mesmo? Então, bora lá! Antes de começar, deixa o joinha e ativa as notificações no sininho aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e passar para os amigos. O que é cultura do estupro? Primeiro a gente precisa entender o que é essa noção de cultura. A noção de cultura se revela então um instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos comportamentos humanos. A natureza no homem é inteiramente interpretada pela cultura. Essa frase é do Dennis Kush, no livro A Noção da Cultura nas Ciências Sociais. Ele quer dizer que nós temos que tomar cuidado com a naturalização de alguns comportamentos, porque eles não são realmente naturais. Nós somos incentivados a ter determinados comportamentos. A gente só precisa perceber que existem países, existem locais do mundo que os comportamentos são completamente diferentes. Essa é a questão de gênero mesmo. O termo cultura do estupro é utilizado desde 1970, que seria a segunda onda do feminismo nessa época. Ele foi utilizado para apontar comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. Essa palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais, porque se a cultura foi alguém criou, a gente criou, certo? E se nós criamos, nós podemos mudá-los. O estupro configura-se num crime contra a liberdade sexual. Popularmente, as pessoas entendem o estupro como um ato sexual não consensual. Essa interpretação é equivocada, porque no próprio Código Penal, o conceito de estupro é mais amplo. Ele é classificado como o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, até conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Artigo 213 da Lei 12.015 de 2009. Esse ato libidinoso se refere a qualquer ação que tem como objetivo a satisfação sexual, ou seja, não tem a ver somente com o ato sexual em si. É importante registrar que os dados do IPEA mostram em cerca de 90% dos casos os agressores são do sexo masculino e 88% das vítimas são do sexo feminino. Então, claramente, esse tipo de violência sexual costuma ser sofrido pelas mulheres e praticado pelos homens. Na verdade, isso faz parte de uma educação que a gente tem, a gente vai aprendendo isso. Onde que a gente aprende? A gente pode aprender na nossa casa, a gente pode aprender com as piadas que a gente conta. As piadas também servem para educar, com filmes, desenhos animados, novelas, música, no cinema, na escola, com os nossos amigos, nos livros. Então isso realmente acontece nesses lugares. Quais são os comportamentos relacionados à cultura do estupro? É óbvio que o assédio sexual é um deles. Existem várias formas de assédio sexual e não é só quando eu toco na mulher. Também é quando eu falo piadas indevidas, obscenas. Eu mostro fotos que a mulher não se sente confortável, não tem nenhuma intimidade com a pessoa. Eu vou lá e fico mostrando certas fotos. Eu envio carta, e-mail, mensagem ou fazer ligações telefônicas de natureza sexual sem que a pessoa queira. Fazer comentários sexuais sobre a forma que se vestiu de apresentar, assoviar ou fazer sons inapropriados, tocar a pessoa para que os outros vejam, molestar com palavras ou gestos, atacar sexualmente, abraçar, tocar, beijar ou encostar em uma pessoa sem permissão, levantar questões inapropriadas sobre a vida sexual de alguém, insultar ou dizer palavrões, olhar ofensivamente, todos aqueles comportamentos que a gente já conhece, né? Inclusive na internet. Desrespeito ao não dessa mulher. Existe um entendimento nocivo em relação à intenção da mulher quando ela fala não para algum homem. Do casamento à ficada, é frequente a mulher precisar se justificar em relação ao seu não. O não é bastante interpretado como um jogo de sedução, onde a mulher quer, mas fala que não quer, só para que o homem insista. Essa brecha, entre aspas, fere a liberdade sexual da mulher, uma vez que ela já se posicionou dizendo não, e ainda assim continua sendo coagida a dizer um sim. Os movimentos que pautam discussões contra a cultura do estupro querem que o homem se reposicione nessas situações. Um único não deve ser necessário para que eles desistam
retribuição das suas investidas. Então, na verdade, esse comportamento aparece em vários filmes, séries, e ele é muito romantizado, né? De que tudo que o cara quer, ele consegue. E aí, com relação ao desrespeito do não da mulher, não precisa necessariamente ser numa situação de um relacionamento já. O cara pode estar paquerando, ele quer sair com você. Aí você pega e fala pra ele, eu tô trabalhando, não posso falar com você agora. E o cara não te respeita, ele continua querendo ligar pra você mesmo você falando que você tá trabalhando. Então é como se a sua vontade não existisse, só existisse a dele. Você fala assim, não posso responder suas mensagens, estou trabalhando, o cara começa a mandar um monte de mensagem, começa a te cobrar, começa, sabe, forçar a barra pra alguma coisa. Então ele não respeita essa mulher, né? E pode acontecer do cara aparecer, seguir você, e aí já é uma coisa mais séria. Então isso já aconteceu em vários momentos, né? O cara pede pra sair com você naquele dia e você explica que não pode e o cara não aceita. Então essa liberdade sexual da mulher, a gente tem que entender que numa sociedade que durante muito tempo essa mulher não podia dizer não pro seu parceiro, pro seu amigo, quando ela diz um não, isso já é uma liberdade sexual. Então isso vale pra qualquer situação. E é claro que um cara que não vai respeitar nem quando você tá trabalhando, é óbvio que ele vai te estuprar quando você disser um não. Pode ser esposa ou namorada. Se a pessoa não quer e diz não, você tem que aceitar. E aí, esse comportamento do desrespeito do não da mulher acontece em muitas piadinhas, inclusive em comercial de remédio. Agora a gente não tá vendo tanto, mas lembra aquele comercialzinho da aspirina que a mulher falava que tava com dor de cabeça porque ela não queria ter relação, e aí o comercial era, nossa, agora ela não vai poder mais fingir que ela tá com dor de cabeça. Entendeu? Então, esse tipo de comercial é uma brincadeira que fortalece a cultura do estupro. Vexamento sexual da mulher é julgar a vida sexual ativa da mulher como se fosse falta de caráter. Tem a objetificação da mulher, ela aparece em vários comerciais ainda hoje de cerveja como apenas um objeto, né? Então um objeto não tem opinião ou vontade própria, um objeto é apenas o que ele mostra ser, e é possível fazer o que quiser com ele. Então eu desrespeito a humanidade dessa mulher e eu olho para essa mulher como se ela fosse um objeto que não pudesse dizer não, que não precisasse estudar, que não precisasse fazer nada, porque ela vai viver para satisfazer os meus desejos. A relativização da violência contra a mulher, a gente sabe o que acontece nessa cultura do estupro quando uma mulher vai denunciar um estupro. E a gente tem mitos, né, de que essa mulher, claro que acontece, inclusive aconteceu com a minha amiga aqui, e ela estava chegando do trabalho e ela foi arrastada, né, e foi estuprada, assim, poucos metros próximos da casa dela. Mas o que realmente acontece é que essa mulher acaba sendo assediada por pessoas bem próximas dela. Segundo os dados do IPEA, é possível entender porque apenas 10% dos casos são denunciados. Como mostra a nota técnica, as vítimas sofrem inúmeras barreiras para levar esses crimes para as autoridades. Elas são forçadas de forma física e elas também são ameaçadas. Então pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo de infância que achou que ele tinha o direito de fazer aquilo, e aí essa pessoa acaba sendo coagida a não denunciar. Existe a questão da não renúncia sexual do homem também, que ao mesmo tempo que a gente incentiva a mulher a ter um comportamento puro, casto, a gente tem a questão da não renúncia sexual do homem. Dizer que o desejo sexual de um homem é incontrolável é ensiná-lo que sempre terão o seu desejo sexual atendido e satisfeito. Isso é usado para justificar abusos e é como se tivessem o direito de satisfação sexual mesmo que às custas do sofrimento alheio. Então, ao mesmo tempo que eu desresponsabilizo esse cara, eu culpabilizo a mulher que estava com uma roupa curta, a mulher que estava andando sozinha na rua, a mulher que estava bêbada. Então a gente tem que entender que o único responsável pela agressão sexual é aquele que escolhe cometê-la. Então, de vez de culpar a vítima, ela tava bêbada, tava pedindo, você culpar o agressor. Pô, esse cara precisa aprender a respeitar as pessoas. Ninguém merece ser assediado e nada te dá o direito de desrespeitar os outros. Eduque seu bode e se ele for mal educado, prenda ele. Parar com aquela história de prenda sua cabrita que o meu bode tá solto. Outro comportamento comum, só pra fechar, é o vexamento sexual da mulher. Então eu vou julgar a vida sexual ativa da mulher como se fosse uma falta de caráter. Tem aquela questão, eu não vou entrar muito no assunto, né, mas tem várias frases que eu vou colocando aqui, que é aquela questão de que a mulher que não é recatada, a mulher que não é aquela submissa, é naturalmente julgada. Eu já vi até pessoas com raiva de mulheres que têm um apartamento, que se sustenta, tem até situações de estupro corretivo que já é para outra conversa,
que geralmente acontece com mulheres não recatadas e contra lésbicas. E esses estereótipos, né, estão na mídia. A gente tem vários estereótipos na mídia que reforçam essa cultura do estupro. Então, esse post aqui é pra gente conscientizar os meninos dessa cultura de que se você tá vendo alguma coisa errada, você deve ser o primeiro a dizer não, isso não tá legal. Então, se você já tá fazendo a sua parte, continue fazendo. O que a gente não pode é se calar diante desse tipo de atitude. É uma atitude social. Muitas vezes, pessoas de ambos os sexos continuam reforçando ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.